Olá, amigos do canal Filosofia, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula do texto de fato, né, do Thomas Hobbes, né? O mais antigo dos textos desse ano é do século XVII, no qual nós trataremos de cada parte, né, de cada capítulo constituindo uma dessas aulas que nós veremos então. São 5 capítulos, portanto 5 aulas, uma para cada um, para que a gente entenda o que é que o Hobbes está falando em cada um deles. É, Em alguns desses capítulos é muito fácil de lidar com o texto como ele está, como escrito na tradução do próprio texto direto dos Pensadores de 88 do Hobbes, por ser curto, né, e por ser boas traduções e o Hobbes ser um excelente escritor. Então é muito fácil de lidar, podemos fazer isso, né? É uma coisa possível de se fazer. Mas não é todo o tempo que você vai fazer um texto muito extenso, né? Teria que dividi-los então em partes para que não fique cansativo. Então vamos lá, dar início à nossa aula do Hobbes do texto, né? Que é a primeira aula aqui. Que então começamos. Eu sou o professor Johnny e estamos dando início então à nossa aula sobre isso. Vamos lá então, amigos. Aqui está o Hobbes, né? O Thomas Hobbes, o texto Leviatã. Então vamos ver umas informações básicas do Hobbes, que é melhor sobrar do que faltar. Né? O Hobbes é inglês e ele nasceu no ano de 1588 e viveu até o ano de 1679. A vida dele então foi até 91 anos de idade. O texto do Hobbes, né, que foi publicado nessa específica aqui, edição da coleção Os Pensadores, né, como originalmente foi na Biocultural, a possibilidade de confundir fica um pouco mais fácil de acontecer. Porém, apesar de ser ainda do mesmo grupo, já não era mais pegado sobre o selo Abril Cultural, e sim sobre o selo aqui embaixo, aqui, ó, Nova Cultural. Eu até corrigi ali no texto, lá em relação ao edital, que está Abril Cultural, que a pessoa vai procurar, não acha. Só que tem uma diferença. Aqui você consegue pegar o texto aqui mesmo, pode baixar ele na primeira linha, embaixo azul aqui. Pode pegar o texto para você, né? Na aula anterior, que é a introdução, que é a biografia, fala um pouco do Hobbes, para entender quem ele é, né? E já tem também, todos os outros já tem também, né? Não precisa esperar as aulas saírem. Agora, afinal, ficaremos com o Hobbes somente, depois só com a Marilena Chauí, depois com a Nancy Fraser, depois com o Ailton Krenak e por fim com o David Wallace, até acabar, né? Depois aí pensaremos em outras coisas com a segunda fase, o Enem e tal, né? Que é um trabalho bem grande, assim, o Enem. A segunda fase, nem tanto. Mas aqui é o seguinte, do Hobbes, do texto Leviatã, essa capa aqui, ela é uma das mais simplesinhas. E ela foi vendida então em 2 volumes, esse é o volume um. É que a parte que precisa é só a primeira parte, e nem ela toda. A primeira parte chama-se Do Homem. E aqui os precisam é o capítulo 1 ao 5 da coleção Os Pensadores, né? Da Nova Cultural de 1988, que é essa que eu estou dando a vocês aqui embaixo, tá bom? Então, o Hobbes, ele pertence ao grupo da filosofia moderna do século XVII. Isso é muito importante porque era que a ciência já estava rolando. E, tipo, se você pudesse saber o futuro como nós sabemos hoje em relação ao passado, você saberia já que ela veio para ficar. Então, você vê a ciência aparecendo no mundo de forma que ela não foi mais embora. Ela veio e ficou, e aí ela está até hoje cada vez mais, para o bem e também até para o mal, né? Quando a gente vê consequências negativas que ela pode trazer para o mundo, né? Por isso existe a filosofia da ciência. É, a questão do Hobbes aqui não é exatamente isso, né? Pode sim ser levado para o lado da ciência, porque é como nós percebemos as coisas, mas é questão mais epistemológica. Como que nós entendemos o mundo e por que nós pensamos como pensamos. É isso, ele está entrando nisso porque ele quer entrar em outra coisa, que é a nossa relação de pessoa para depois chegar
na ideia que ele tem de, de governo, de sociedade, que era a teoria dele, que é absolutista, que é render seus direitos, toda a sua liberdade ao soberano, ao rei, e você não tem direito a nada. Então, aqui está, né, o Hobbes, né, o Leviatã, né, até essa é a capa original, eu só refiz ela, né, de uma forma que é como se fosse um monte de pessoas formando um gigante, né, o Estado, é isso que representa. Né? No caso, é como se ele estivesse retirando o poder do exército, esse que representa a espada, do povo, porque que poderá se não for do povo? Né? É justamente sobre eles, mesmo que você tenha que agir por bem ou por mal. É lógico que na cabeça do Hobbes o rei é um santo, né? Ele estava puxando saco. Né? E ainda que ele fez esse livro, né, na época da ditadura de Cromwell, né? Nem tinha um rei ali, um monarca exatamente como é hoje ou como era antes, né? Quando ele viu no passado da vida do próprio Hobbes. Né? Mas então, Thomas Hobbes, Leviatã, né? Leviatã se refere justamente àquilo, né? A ideia não é negativa, ela é positiva, né? Leviatã se vê baleia, também um nome de um demônio, mas não é essa ideia ali, é de um protetor, como a baleia. Como se fosse um peixe gigante que mantém toda a paz e toda a segurança, porém também não pode passar sobre ela que manda lá. Então, apenas a primeira parte, que é do homem, é o jeito de falar sobre o homem, a respeito do homem, do bicho homem, da gente. E o capítulo um que é da sensação. A sensação, no caso, é o sentido mesmo, o sensorial. O sentido do corpo, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. É isso que ele está falando aqui nesse breve capítulo que é o capítulo um. Então, no Leviatã, no do Hobbes, capítulo um da sensação, ele começa o texto dizendo assim: no que se refere aos pensamentos do homem, no sentido de ser humano, considerá-los-ei primeiro isoladamente e depois em cadeia, ou dependeriam uns dos outros, ou dependentes uns dos outros. Então, primeiro eu vou considerar o pensamento isolado, e depois eu vou pegar um pensamento e colocar junto com o outro, igual quando a gente fala, tipo uma palavra. E depois, né, nessa relação, um dependendo do outro, para você poder entender o que está dizendo. Como palavras, só que em pensamentos. Isoladamente, cada um deles é uma representação, ou seja, sol. A palavra sol não é um sol, mas ela é uma representação da ideia de sol. Ou aparência de uma qualidade, como dizer, por exemplo, quente. Falar quente não esquenta, mas dá a ideia de calor, porque você está precisando dele, você está morrendo de frio. Ou outro acidente de um corpo exterior a nós, o que comumente se chama de um objeto. Ele quer falar, no caso de um acidente exterior a nós, uma coisa do acaso, como uma pedra que está do seu lado agora. Você não esperava que ela estivesse ali. Então, isso seria um acidente, aquilo que não foi premeditado por você, calculado por você, esperado por você. O qual objeto atua nos olhos? Esse acidente, você não sabia. De repente você bate o olho na pedra e você passa a ver esse objeto ali. Nos ouvidos, que ele pode causar o som, mas a pedra não faz som, e se ela rolar? E se bater uma coisa nela? E o passarinho? Ele é um acidente? Você não previu isso. Eu não estou falando mal do passarinho, é a maneira como ele colocou. Entendeu? Que você, como objeto, atua nos olhos, nos ouvidos e em outras partes do corpo do homem. O tato, o olfato, o paladar. E pela forma diversa, como produz aparências diversas. Você pode ter aparências diversas sobre várias coisas. É justamente isso aqui que ele está falando. Simplesmente isso. Como que nós funcionamos e como que nós percebemos as coisas ao nosso redor. Isso é epistemologia. É o estudo do conhecimento, ou teoria do conhecimento. E também é estética, porque a nossa percepção dos objetos, é isso que se trata nesse momento do texto. E não deixa de ser uma coisa que vai ser inaugurada no futuro. A filosofia da ciência, afinal, é um estudo de como que nós interpretamos o mundo, vemos o mundo e captamos, talvez até a verdade, pelos sentidos.
A origem de todas elas, as sensações, é aquilo que denominamos sensação, pois não há nenhuma concepção no espírito ou na mente do homem que em primeiro não tenha se originado totalmente ou parcialmente nos órgãos dos sentidos. O Hobbes está dizendo que nós somos afetados pelas coisas que nós vemos, ouvimos, sentimos o cheiro, tocamos. E tudo que acontece conosco vem dessa maneira. É assim. Ele está dizendo que nós não nascemos sabendo nada. É o contrário do que veio antes dele na história. Ele é mais velho, mas era o Descartes, com a ideia racionalista. Hobbes não concorda. Hobbes está dizendo que nós aprendemos pelos sentidos do corpo. Isso é empirismo. Muito importante. O resto deriva daquela origem. Tudo que nós concluímos é dos sentidos do corpo. Para que agora nos ocupa, o que agora nos ocupa, não é muito necessário conhecer a causa natural da sensação. E escrevi largamente sobre o assunto em outro lugar, sobre a causa natural da sensação. Não é isso que nós precisamos agora, é isso mais tarde. Então, ele está falando simplesmente que nossos pensamentos e nossos conhecimentos derivam das impressões sensoriais que nós temos das coisas através dos sentidos do corpo. Contudo, para preencher cada parte do meu presente método de análise aqui filosófica presente, eu, Thomas Hobbes, escrevendo, repetirei aqui rapidamente o que foi dito. Tá, então vamos escutar a ideia caso da audição. A ideia é justamente dos sentidos do corpo ou da sensação, como é o nome do capítulo. A causa da sensação é o corpo exterior, o objeto, que pressiona o próprio o órgão próprio de cada sentido. Então, o objeto ele vem no olho e ele tipo aperta, como tocar em alguma coisa, tipo você sente aquela coisa. Então é assim, o som vem e pressiona lá o ouvido. É a maneira como ele conseguiu expressar no século XVII. Ou de forma imediata, ou seja, que de repente vem e você só vê alguma coisa, de repente, assim, um pássaro, uma pedra, né? Como no gosto, no tato, você simplesmente sente o gosto do salgado e você não fica pensando nisso, né? Você toca e sente que está áspero, que está liso ou que é quente, né? Ou de forma imediata, como na vista, que você consegue ver e ler, ver e pensar, peraí, deixa eu ver. Nossa, não é um vestido que está andando, é uma pessoa com um vestido. Então, é tipo isso. Você pensa, ou no ouvido e no cheiro, que você sente e você interpreta, escuta, o que é isso? Esse cheiro é do quê? Né? Esse som é do quê? Né? E você pensa, então parece que é muito natural que você pense muito rápido. E parece que não é o que acontece com o gosto e o tato. Parece que eles são muito diretos, você não precisa muito pensar e quando vê já foi. Quando vê você já interpretou. É salgado, é azedo, tem uma ponta aí, machuca e tal, tá muito quente. Ao qual a pressão pela mediação dos nervos, veja, é um estudo de biologia que ele está fazendo ali. E de outras cordas e membranas do corpo, é uma forma mecanicista de ver o corpo humano prolongada para dentro em direção ao cérebro e ao coração, né? O coração nem é um órgão do sentido, mas eles não sabiam ainda no século XVII. É como se olhasse hoje nossa medicina e tirasse sarro dele, mas pensassem, por exemplo, sei lá, como vai ser a visão do mundo caso a gente pudesse ver do século XXIII para cá. Será que a gente não daria risada como a gente vê o mundo hoje? É a mesma coisa, então a questão não é tirar sarro, é entender o que ele está falando. Só isso. Prolongadas para dentro do cérebro e do coração que causa ali uma resistência ou contrapressão. É como se a pressão do olho causasse uma impressão no cérebro ou no coração e o esforço do coração para se transmitir, cujo esforço para fora parece ser de algum modo exterior. Aí você sente que quando você toca num outro objeto, como um dedo no outro, que você sente fora o dedo. Na verdade, você está sentindo lá dentro. Só que ele não está diferenciando nesse momento a mente do coração.
como se fossem dois hemisférios da mesma mente, do mesmo espírito, da mesma alma. Tanto que eles usam essas palavras para designar o que nós chamamos, tipo, na psicologia, por exemplo, atual, na mentalidade atual, na ciência atual, de mente. É esta a aparência ou a ilusão que os homens chamam de sensação. Porque às vezes nós temos uma sensação que é ilusória, por exemplo, uma holografia ou uma televisão. Não tem uma pessoa de fato lá dentro. E consiste no que se refere à visão, numa luz, uma cor figurada, em relação ao ouvido, num som, em relação ao olfato, um cheiro, em relação à língua, o paladar, o gosto, num sabor, em relação ao resto do corpo, frio, calor, dureza, por exemplo, a parede que você está encostado está dura, o chão que você está sentado, macieza, a almofada, por exemplo, a mão, talvez a perna você sente que ela seja dura numa parte, macia em outra, e outras qualidades, tantas quantas discernirmos pelo sentir, que nós podemos diferenciar. Exatamente, uma coisa muito simples, que é os nossos sentidos adquirindo informações sobre o mundo através dos sentidos do corpo, como acontece com a moça aqui agora. Todas essas qualidades denominadas sensíveis estão no objeto que as causa. As qualidades estão no objeto. A cor dele, o som que ele produz, a textura dele, o cheiro, o sabor. Mas são muitos os movimentos da matéria que pressionam os nossos órgãos de maneira diversa. Então, muitas coisas tocam os órgãos sensíveis, todo o nosso corpo que a gente sente por eles. Também nós nós somos pressionados pelo mundo externo. Isso parece que meio que é uma coisa ruim. Não, é a forma de ele dizer o contato, como uma mão na outra, por exemplo. Tipo, bem simples, né? Que às vezes pode ser mesmo uma pressão, por exemplo, empurrou, ou machucou, ou feriu, né? Como um soco, um golpe, um acidente. Elas nada mais são do que os movimentos diversos, pois o movimento nada produz senão movimento. Então, o movimento produz movimento. Então, uma coisa vem, acontece o vento, bateu na sua pele. E esse vento que bateu na sua pele produz um outro movimento que é a sensação dentro do seu cérebro e do seu coração. Mas na aparência, para nós é ilusão. Quer quando estamos acordados ou estamos dormindo. Veja só, dentro de nós sempre é uma ilusão. A verdade não é o que nós vemos, não é o que nós sentimos. Nós temos apenas acesso a uma representação daquilo que realmente está lá. A sensação não é a coisa, a sensação é uma ilusão, tanto quando estamos acordados, podemos dizer, não, a pedra está ali mesmo, e no sonho, a gente não diferencia, mas no sonho a sensação é tipo igual, tanto que o comum é nem desconfiar que você está sonhando, mesmo que esteja voando. Né? Isso eu já vi muitas histórias de pessoas que têm consciência de que estão sonhando. Como, por exemplo, a ideia do tato. Nossa, mas parece tão gentil, mas está havendo uma pressão ali. Essa pressão que ele está dizendo é esse contato. É isso que ele quer dizer. Não é uma pressão de bater, não é isso. Ou, por exemplo, dentro da água, a água te apertando e te espremendo por causa do peso dela, a pressão da água. Não, não é isso. É a relação mesmo do corpo com o mundo ao redor. E do mesmo modo que pressionar, esfregar ou bater nos olhos nos faz supor uma luz. E quando você olha para o sol, uma estrela, fogo, uma lâmpada. E pressionar o ouvido produz um som. Também os corpos que vemos, ouvimos, produzem o mesmo efeito pela sua ação forte, embora não observada. Às vezes a gente não percebe que está acontecendo isso, mas o tempo todo a gente está recebendo essas informações, tanto nos sentidos dos ouvidos, como dos olhos e nos outros.
Sempre está acontecendo mesmo quando você não nota. Porque se essas cores e sons estivessem nos corpos, os objetos que os causam não podiam ser separados desses corpos. Se eles estivessem nos corpos, não teria como você olhar para uma pedra azul e agora você sair dali e carregar essa memória com você. Tá vendo como não tá lá? Tipo, cara, você só olhou e viu como uma foto. Sim, essa é a concepção atual, mas a questão não é essa, é a dele. A que ele tem na época dele. A pergunta na prova será sobre o que ele está dizendo. É, por que essas cores e sons estivessem nos corpos, objetos que os causam, não podiam ser separados deles? E você consegue separar isso deles. Como nos espelhos e nos ecos por reflexos, vimos que eles são, nos quais sabemos que a coisa que vimos está num lugar e aparência em outro. Você está vendo o espelho, ele está lá. Se você sair, ele sai. Só que você sabe que mesmo vendo isso e tendo essa relação na qual você sai e o som sai, ou no eco, que seria como o espelho do som, que volta para você, e se você parar, ele para também. Só que você está fazendo aquilo, mas mesmo assim é uma ilusão. Tanto que o espelho é uma ilusão. De fato, não é você que está lá. É um reflexo. Ah, sou eu aqui na foto da identidade do Facebook, do rede social, Instagram, Facebook, diz que não tem mais. Eu não sei de nada disso aí. Mas tá lá o negócio. Só que, mesmo assim, que você diz isso, você não é aquele lá. Aquele não é você. Você é esse aí. Ele parece estar bem preocupado para que você tenha consciência disso. Aqui é o sentido justamente do paladar, né? O garotinho. E muito embora, a uma certa distância, o próprio objeto real pareça confundido com a aparência que produz em nós, nós confundimos a aparência que a mente percebeu com o objeto em si. Mesmo assim, o objeto é uma coisa e a imagem ou ilusão é outra. A imagem ou ilusão é uma coisa e o objeto é outra. Ele está de fato lá, mas a imagem que temos ou a ilusão é uma outra coisa que não é objeto, é separado. Mas essa informação foi retirada do contato que você teve através do órgão do sentido que pressionou o órgão do sentido, como por exemplo um dedo no outro. É só isso. Então ele está dizendo que de alguma forma afeta nós. E ele chama isso de pressão. É apenas a palavra que ele usa para isso. Ele não está falando nada de agressivo. De tal modo que em todos os casos a sensação nada mais é do que a ilusão originária, causada, como disse, pela pressão, isto é, pelo movimento das coisas exteriores nos olhos, ouvidos e outros órgãos a isso determinados. Então, os órgãos dos sentidos do corpo, exatamente isso que ele está dizendo. Aqui a gente vê uma típica escola medieval, né? Uma universidade antiga, quando elas surgiram muito na Idade Média, até hoje existem, né, na Europa. Essa especificamente é uma escola da escolástica, no qual muita gente ainda permaneceu existindo. Mesmo nas épocas ali que vieram depois do fim da Idade Média, no século XV, XVI, XVII, elas ainda existem. Até hoje, acadêmicos são chamados em alguns países de scholars, né, que significa escolásticos. Mas é uma coisa tradicional por causa do tempo. É como chamar toda a universidade de academia, né, que é uma referência à academia de Platão, porém não é a academia do Platão. Mas é mais correto do que chamar de academia de ginástica de academia, né? Isso é um erro bem complicado, assim, né? Mas as escolas de filosofia, em todas as universidades da cristandade, é justamente o que nós vimos agora, né? Na cristandade é o nome da Europa. Na época da igreja, porque era pecado chamar de Europa. Porque Europa é uma deusa pagã, então se você fala Europa, você tá fudido. Já era, né? Olha só o nível que chegou, né? A coisa tá assim, né? Eu tô sendo um pouco irônico. É claro, baseadas em certos textos de Aristóteles. Por quê? Simplesmente porque Aristóteles é o filósofo mais influente da história da Terra. Tudo que ele disse, tudo que ele fez é o nosso modo de pensar.
A ideia de causa e consequência, a ideia da realidade, a ideia de que tudo é feito de uma substância chamada matéria, o nome matéria, tudo veio do Aristóteles. O Aristóteles criou toda a nossa ideia de bem e mal. Foi ele que definiu isso nos textos. E isso norteou a partir do século, mais ou menos, século 8 ali, 7 8 da era cristã, muito forte isso na Idade Média. E por mais que a Idade Média tenha acabado e passasse a ter governos separados da igreja ao longo do tempo, mesmo assim isso faz muito parte, muito forte, mesmo até mesmo em pessoas ateístas. Não importa. O modo de pensar das pessoas ateístas é o modo de pensar aristotélico, que tem base, sim, no que ele também ajudou a produzir, que é o cristianismo medieval. É, e ensinam outra doutrina e dizem a respeito da causa da visão, que a coisa viva envia em todas as direções uma espécie visível, ou traduzindo, uma exibição, aparição, espectro visível, um ser visto, cuja recepção nos olhos é a visão. É como se a coisa emitisse um sinal, como se fosse um sinal de rádio, um sinal daquela. Eu fico um pouco de pena mas dos bichos, mas eles colocam tipo uma coisa lá no golfinho, por exemplo, ele fica emitindo um sinal e você consegue saber onde ele está. Então é como se todas as coisas fossem emitindo um sinal. Era a concepção aristotélica do mundo. E você fica percebendo esse sinal emitindo, né, como um rádio. E você está captando isso como um celular. E você está captando a internet e fica emitindo um sinal. Então tudo é uma grande internet. É isso. É semelhante. Não, a questão não é para tirar sarro. É para tentar entender o que ele está falando. Mas tirar sarro pode tirar. Fica à vontade. É, então, ah, e é recebido esse sinal da internet pelo celular, pelo computador, é, pelos olhos, de uma coisa emitindo o tempo todo. E quanto à causa da audição, dizem que a coisa ouvida envia uma espécie audível, isto é, um aspecto audível ou um ser audível, o qual entrando na orelha faz a audição. Então fica mandando um sinal na orelha, como a internet ela capta e faz audição, segundo o filósofo, o ser humano, na verdade, mais influente da história da Terra, que é o Aristóteles, né? O Aristóteles, né, nascido em 384, falecido em 322 antes de Cristo, né, e tal, e que seria então que viveu os 62 anos, então Aristóteles que nasceu na Macedônia, aí, o Aristóteles então. Também no que se refere à causa do entendimento, dizem que a coisa compreendida emite uma espécie inteligível, isto é, um ser inteligível no qual, entrando em nosso entendimento, nos faz entender. Então, se eu pego, por exemplo, uma frase ou uma conta de matemática, essa conta emite um sinal e eu capto isso e a minha mente entende isso. Então, isso acontece da mesma forma que eu ver uma coisa? É isso que ele está dizendo. Que é assim que a gente entende a causa do entendimento de alguma coisa. Ele está tentando entender como nós entendemos as coisas. Como ela chega a virar o que nós chamamos da nossa raciocínio, a nossa inteligência, nosso processamento. Não digo isso para criticar o uso das universidades. Ele não quer atacar ninguém, o Hobbes, mas devendo mais adiante falar em seu papel no Estado, das universidades no país, porque ele está visando um fim político. E o fim político dele é justamente a ideia de render todo o poder ao soberano. Né? Mas isso ele não vai entrar aqui, apesar de dar umas pitadinhas de que ele quer isso no final das contas. Tenho de mostrar em todas as ocasiões em que isso vier a propósito, que coisas devem nelas ser corrigidas, entre as quais temos que incluir a frequência no discurso destituído de significado. Ele está dizendo que certas coisas ditas por Aristóteles e tão estudadas por tantos séculos, passando quase 2 milênios, foi mais ou menos cerca de uns. Bom, considerando quando ela saiu, já tinha passado uns 1800 anos quando surgiu a ciência, olha, daria uns 2 milênios mesmo, do que Aristóteles tinha dito aquilo. De que teria que corrigir certas coisas e não tomar como verdade absoluta só porque Aristóteles disse. Porque Aristóteles foi o homem mais estudado da história da Terra. Então, amigos, esse é o capítulo
1, né, da parte do homem, da primeira parte do texto, né, do capítulo 1, do texto Leviatã, né? Tem o desenho que eu produzi a partir desse aqui, esse foi colorizado, né, que é o original, esse daqui. Que até também está no texto, né? Está no texto que eu dou para vocês, na última, tem todas as pagininhas, tem o desenho dele em cima, mas no final tem um desenho grande, né, dele. Daí isso aqui não está pintado, ele está preto e branco como ele é. Daí aqui são as pessoas formando o corpo dele, né? A espada representando a força e o cetro a legitimidade desse rei comandando todo o estado aí. Então, esse é o trabalho do Thomas Hobbes. Nesse capítulo é aí a primeira parte, né, do homem, da sensação que eu tinha para mostrar para vocês. Então, espero ter os ajudado, amigos, e até a nossa próxima aula no capítulo 2 aí, que é da imaginação. Então, por hora, eu lhes agradeço a presença. Quem quiser inscrever no nosso canal, deixar o seu like, fazer seus comentários, suas perguntas, por favor, fique à vontade, estamos aqui para ajudar. Então, gente, até mais, até a próxima e fiquem bem. Tchau, amigos.